Boa noite, meus aterrorizados! Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o nosso vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o nosso canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações na opção todas. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Antes de irmos para a nossa história de hoje, também eu quero mandar um beijo muito especial para uma inscrita que pediu lá nos comentários. É aniversário de Daiane Severina Borges. Na verdade, foi no dia 3. Parabéns, querida! Milhões de felicidades e que todos os seus sonhos sejam realizados. Beijo no seu coração. Felicidades! E agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje? Bem, relato, conto ou história. Vocês decidem se acreditam ou não. Hoje os relatos são da página do Guardião Sinistro, Covil do Guardião Sinistro. E como sempre é aterrorizante. Vamos lá? Primeiro relato: lobisomem do cemitério de Paris. Não devemos voltar à Idade Média para encontrar um caso dos mais chocantes de licantropia de toda a história da França. Essa série de eventos escandalosos aconteceu na cidade de Paris em 1849. Eles foram meticulosamente registrados nas crônicas da época e, embora sejam muito rudes e repugnantes para citá-los em detalhes, faremos uma revisão geral aqui, lembrando que estou passando para vocês exatamente como peguei na página do nosso amigo Guardião. Em outubro do ano de 1848, algo estranho aconteceu. Em diferentes cemitérios, localizados nos arredores de Paris, vários túmulos profanados foram encontrados. A princípio, o incidente foi atribuído a um grupo de estudantes de medicina que costumava trocar cadáveres com a universidade. No entanto, as profanações não incluíam saques, ordeiros, ou seja, os corpos não haviam desaparecidos completamente. Vestígios de pele, ossos e membros foram encontrados nos caixões abertos, que pareciam ter sido mastigados por alguma criatura selvagem. Foram realizadas rondas noturnas e patrulhas lideradas por caçadores, supondo-se que os ataques tivessem sido perpetrados por um lobo. Os caçadores de maior prestígio
declararam que nas proximidades das tumbas de fato foram encontrados rastros na terra fofa, mas nenhum correspondia ao andar dos lobos. Na verdade, eram pegadas humanas. No cemitério de Père Lachaise, famoso por suas lendas de vampiros, recebeu um novo e surpreendente ataque do profanador, dada a vigilância que guardava o lugar. Daquela vez, novos restos mortais horrivelmente mutilados foram encontrados. Já no inverno de 1848, novas descobertas macabras foram feitas no cemitério de Montparnasse. Decidiu-se, então, colocar homens armados escondidos entre as sepulturas para tentar pegar o profanador voraz. Em março daquele ano, o vigia noturno do cemitério de Montparnasse ouviu um grito desumano no escuro. Com grande cautela, ele se dirigiu até lá, armado com uma picareta e abrindo os véus da névoa noturna com uma lanterna. Mais tarde, ele afirmou ter visto um homem visivelmente ferido pulando o muro do cemitério. Ele não conseguiu localizar seu rosto, embora afirmasse que usava uma capa militar. Já à luz do dia, seguia-se o rastro de sangue deixado pelo visitante, obtendo-se um pedaço de pano de suas roupas, o que permitiria identificar pelo menos a sua patente militar. No dia seguinte, a polícia realizou uma investigação na sede de Paris. Na enfermaria foi identificado um ferido a bala, um jovem oficial do regimento de infantaria, que, segundo ele, havia sofrido um acidente com sua arma de serviço. Seu nome era Bertrand. Depois de se recuperar do tiro, Bertrand foi julgado por uma corte marcial, onde confessou tudo. Bertrand, educado em, acho que é Langres a palavra, tá? Fracassou em sua tentativa de frequentar o seminário, de modo que aos 20 anos se matriculou no exército. Seus camaradas de armas o descreveram como um menino distante, sujeito a súbitos acessos de depressão e melancolia. Em fevereiro de 1847, enquanto caminhava com um companheiro pelo cemitério Père Lachaise, ele visitou o túmulo de uma mulher enterrada no dia anterior. Então, ele sentiu um desejo inexplicável de ver seu rosto, de tocá-la, de beijá-la,
Com desculpas, ele se livrou do companheiro e conseguiu roubar uma pá da caixa dos coveiros. Protegido durante a noite, Beltrán desenterrou o corpo da mulher. Ele se sentia febril, declarou, com o corpo coberto com um suor frio que aumentava a cada pá de terra que ele extraía da sepultura. Ele terminou o trabalho cavando com suas próprias mãos. O lunático Beltrán executou ali, no corpo ainda intacto dos mortos, as maiores atrocidades. Depois de saciar seus impulsos nojentos, começou a sentir-se melhor. Aliás, declarou, depois sentiu-se esplendidamente como se revitalizado por uma força indescritível que pulsava dentro dele. Foi então que Beltrán olhou para a lua, fixada no céu noturno como uma pálpebra, e uivou como lobo. Já possuído pela ideia obsessiva de que ele era, afinal, um licantropo, Beltrán comeu a carne daquele pobre coitado, cujo descanso foi corrompido pelos apetites macabros da besta. Nos dias que seguiram, Beltrán voltou ao cemitério em busca de novas festas diabólicas. Ele preferia quando as condições eram adequadas. Os corpos de mulheres jovens recém-enterradas. Sua dieta infernal incluía como prato favorito os corpos daquelas pobres mulheres que morreram no parto. Ai, que horror! O caso de Beltrán despertou a indignação, mas também o interesse mórbido da opinião pública. Longas crônicas foram publicadas sobre os hábitos do licantropo e como ele se alimentava, banquetes de mutilação e canibalismo. Naturalmente, ele foi considerado culpado, pelo menos de 12 profanações. Porém, como não foi julgado pela justiça civil, e sim por uma corte marcial que não continha em suas leis penas maiores para profanações de sepultura, ele foi condenado a apenas 1 ano de prisão. Tenso, né, meus aterrorizados? E aí, o que vocês acharam desse relato? Deixe nos comentários. Agora vamos para o próximo, também do Covil do Guardião. O vampiro Arnold Poe, Charles Nodger, história e análise. O vampiro Arnold Poe, Le Vampire Arnold Poe, é um conto de vampiros do escritor francês Nodier, que nasceu no ano de 1780 e veio a falecer no ano de 1844, publicado na
antologia de 1822 infernaliana. O Vampiro Arnold Poe, uma das melhores histórias de terror de Charles Nodger, examina uma das muitas lendas dos vampiros coletadas por esse autor ao longo dos anos. Neste caso, é a história de um vampiro bastante peculiar que aparentemente não restringiu o seu cardápio às simples camponesas e às solteironas. O Vampiro Arnold Poe, Le Vampire Arnold Poe. Vamos lá? Um camponês de Madriga, uma aldeia na Hungria, chamado Arnold Poe, foi esmagado por uma carroça carregada de feno. 30 dias após o seu falecimento, 4 pessoas morreram repentinamente da mesma forma que aquelas que são atacadas por vampiros. Foi então lembrado que Arnold Poe frequentemente relatou que nas vizinhanças de Kassova, na fronteira da Turquia, ele havia sido assediado por um vampiro turco. Mas, sabendo que as vítimas de vampiros se transformavam em vampiros também após a sua morte, ele encontrou uma maneira de se curar comendo a sujeira do vampiro turco, que nojo, e esfregando-se com o seu sangue. Presumiu-se então que este remédio curou Arnold Poe, mas não o impediu de se tornar um vampiro. Consequentemente, eles o desenterraram para ter certeza disso, e embora ele tivesse sido enterrado por 40 dias, eles encontraram o corpo rosado. Eles notaram que o cabelo, as unhas e as barbas haviam sido renovadas e que as veias estavam cheias de sangue. O magistrado do local, na presença de quem a exumação foi realizada e que era um homem especialista em vampiro, ordenou que uma estaca pontiaguda fosse cravada no coração do cadáver e perfurado o corpo de um lado ao outro, e foi executada imediatamente essa ação. O vampiro deu gritos horríveis e fez os mesmos movimentos como se ainda estivesse vivo. Depois disso, eles cortaram-lhe a cabeça e o queimaram em uma grande fogueira. Eles então fizeram as 4 pessoas que Arnold Poe matou passarem pelo mesmo tratamento, temendo que eles também se tornassem vampiros. Mas, apesar de todas essas precauções, o vampiro reapareceu depois de alguns anos, e no espaço de 3 meses, 17 pessoas de diferentes idades e sexo morreram miseravelmente. Algumas sem adoecer e outras após 2 ou 3 dias de desânimo.
Uma jovem chamada Stanuska, tendo ido para a cama uma noite com perfeita saúde, acordou no meio desta mesma noite, tremendo, gritando horrivelmente e dizendo que o jovem Milo, morto por 9 semanas, estava prestes a estrangulá-la enquanto dormia. No dia seguinte, Stanuska ficou muito doente e morreu após 3 dias de doença. As suspeitas recaíram sobre o jovem morto e pensou-se que ele deveria ser um vampiro. Eles o desenterraram e reconheceram como o tal e o executaram de acordo. Os médicos e cirurgiões do local investigaram como o vampiro renasceu depois de um tempo tão considerável e, após muita pesquisa, descobriram que Arnold Poe, o primeiro vampiro, atormentou não apenas as pessoas que morreram logo após ele, mas também vários animais cuja carne teria sido comida por pessoas que morreram pouco depois. E entre esses outros estava o jovem Milo. Eles retomaram as execuções e encontraram 17 vampiros que tiveram seus corações perfurados e suas cabeças cortadas e queimadas, e as suas cinzas jogadas no rio. Estas medidas acabaram com o vampirismo em Madriga. Segundo alguns relatos, os contos escritos por esse escritor foi baseado em fatos dos lugares que ele percorreu em sua vida. Deixem nos comentários a sua opinião, meus aterrorizados. Agora, vamos para a última história de hoje, onde falaremos do pior monstro que existe. Não é o lobisomem. Também não é o vampiro. Vamos ao relato e depois deixem suas considerações, vendo se vocês concordam ou não comigo. Vocês já ouviram falar da história da unidade 731? A tenebrosa unidade de experimentos do Japão. Se tiver criança com vocês, não deixem elas ouvir. É meio impactante. Vamos lá? A Segunda Guerra Mundial foi cheia de horrores, isso já sabemos, onde aconteceram coisas que muitas vezes preferimos não pensar com muita frequência. Aliás, eu não gosto de pensar em tempo nenhum. A impressão que temos é que, às vezes, muitos países estavam com ódio guardado por anos, esperando apenas a hora de explodir e liberar o caos mundial. Muitas das bizarrices, quase todas desumanas, cometidas no período foram feitas pelo exército imperial japonês. Sim, no Japão. Está na hora de vocês conhecerem, se é que não conhecem, a história da unidade 731. A história.
Em um episódio da Segunda Guerra Mundial, chamamos de Guerra do Pacífico, o Japão deferiu vários ataques à China. As consequências foram gigantescas. Desde uma guerra civil no Japão até milhares de pessoas perecendo de fome nas ruas. Mas nenhum desses ataques foi mais brutal do que a criação da Unidade 731. No princípio, ela pareceu inocente, sendo apenas mais uma agência de pesquisa e saúde pública. Mas, posteriormente, a criação do governo japonês se revelou uma unidade para estudar pragas, venenos, doenças e funcionamento do corpo humano. Ela se tornou uma fábrica de estudos e criação de armas químicas e biológicas. Se aquilo descoberto lá dentro tivesse sido aplicado na época, teria sido capaz de destruir toda a população do mundo várias vezes. Mas o pior de tudo é que a Unidade 731 é lembrada porque tudo lá dentro era feito com testes em pessoas, mais especificadamente os prisioneiros chineses. Eles tinham permissão para fazer testes em humanos, mesmo que esses testes fossem fatais. Cerca de 10.000 pessoas morreram na Unidade 731. Reunimos os 4 testes mais bizarros, marcados e realizados lá. O primeiro, congelamento. O fisiologista Yoshimura Isato, na Unidade 731, tinha certa obsessão por estudar a hipotermia. Diariamente, ele submetia os prisioneiros a colocarem seus membros em banheiras geladas, até que o braço ou a perna tivessem congelados e uma camada de gelo tivesse se formado sobre a pele. Conta-se que, quando algo batia nesses membros congelados, fazia um barulho igual quando se bate assim em uma tábua. Depois de congelado, eles faziam testes de reaquecimento. Às vezes, ele fazia isso molhando o membro com água quente, outras vezes deixando o tempo descongelar para ver quanto tempo o processo natural duraria. 2. Vivissecção. A Unidade 731 foi criada com a intenção de investigar doenças e ferimentos de soldados em combate. No início, as pessoas se voluntariavam para o estudo, os combatentes de guerra. Quando os soldados começaram a ficar escassos, eles começaram a usar os prisioneiros chineses, mas com o tempo isso mudou, até chegar ao ponto de cometerem vivissecção, que é o ato de observar lesões e doenças em pacientes vivos.
A vivissecção, por exemplo, é a prática de mutilar corpos humanos sem anestesia para estudar as operações dos sistemas vivos. Os órgãos eram removidos para exame antes de seus donos morrerem, a fim de se estudarem os efeitos da doença sem a doença e a decomposição que ocorre após a morte. Muitos morriam aos poucos e, quando não tinham mais utilidade, eram mortos a tiro ou eram enterrados vivos. 3. Testes de armas. O exército imperial japonês fazia testes com armas. E adivinha em quem? Isso mesmo, nos prisioneiros. Pistola Nambu 8mm, rifles de ação rápida, metralhadoras e granadas. Todas essas armas eram testadas nos prisioneiros. Baionetas, espadas e facas também foram estudados dessa maneira. Lança-chamas eram testados na pele viva dos prisioneiros. Objetos pesados foram jogados em presos para se estudar ferimentos por esmagamentos. Sujeitos foram trancados e privados de comida e água para saber quanto tempo os humanos poderiam sobreviver sem eles. Aterrorizante, né? E, em último, quarto e último, germes. Para testar armas químicas e biológicas, eles infectaram várias pessoas com inúmeras doenças. Peste bubônica e pneumonia eram distribuídas entre pessoas para reproduzir as doenças mais letais possíveis. Os médicos monitoravam os pacientes para o rápido início dos sintomas e rápida progressão. Os prisioneiros que foram presos foram fuzilados, mas aqueles que ficavam mais doentes foram sangrados até a morte e seu sangue usado para infectar outros prisioneiros, dos quais os mais doentes seriam sangrados para transferir a doença para frente e assim por diante, tipo usando o corpo humano para incubação de vírus, deixando os vírus cada vez mais fortes e mais letais. Meu Pai do céu! Não se pode chamar essas, perdão pela palavra, gente, pragas de seres humanos. Vamos lá? Posteriormente, até hoje, o Japão nunca pediu desculpa por seus atos e a China não perdoou as inúmeras atrocidades que as forças japonesas fizeram em seu território entre 1931 e 1945. Como as últimas testemunhas dessa história já envelheceram e morreram, é possível que o assunto nunca seja abordado novamente.
É, meus aterrorizados, eu não disse que a última história seria sobre o pior monstro que existe? Olha, passei até mal contando. E vocês deixem nos comentários, tá? A sua opinião e se você tiver sugestão também de histórias de terror, que para mim isso é uma história de terror. Gente, eu tô segurando aqui porque, olha, tô tremendo. Essa história mexeu muito comigo, mas deixe a sua opinião nos comentários desse vídeo, lembrando de manter o respeito nos comentários, pois, né, do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. Obrigada, Guardião Sinistro, tá bom? Por permitir que eu use conteúdo da sua página. Meus amores, se vocês gostaram do conteúdo, não esqueça de deixar a sua dedada. Meta o dedo no like, pois assim o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai mandar para mais pessoas. Também não esquece de ativar as notificações, apertando o sininho na opção todas. Assim você receberá o conteúdo do canal. Muitas pessoas não estão recebendo, tá bom? Também compartilhe em todas as suas redes sociais, ajudando assim o canal a crescer, a nossa família a aumentar. E quanto mais nossa família cresce, mais relatos, contos e histórias chegam aqui no canal para ser compartilhada com vocês, tá bom? Falando em história, conto ou relato, eu quero falar com você, meu aterrorizado, você que teve experiência com o sobrenatural. Pode ser qualquer experiência, milagres também, porque milagre também é experiência com o sobrenatural. Também, se você ouviu a história de alguém que passou um perrengue com o sobrenatural, pode estar mandando também. E você que cria aquele conto de fazer até o mais corajoso do ser humano tremer os cambitos, manda também o e-mail do canal, lembrando que relatos, meus amores, é só por e-mail, tá bom? Então, o e-mail é lusanjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Será uma honra receber o seu conteúdo e compartilhar com todos os aterrorizados e simpatizantes que passam aqui pelo canal, tá bom, meus amores? Também está anexado na descrição do canal o Instagram, meu Instagram. Me segue lá, deixa um direct que assim que possível eu te respondo. Também um grupo de WhatsApp criado por uma inscrita muito querida, que vocês podem estar se conhecendo e batendo aquele papo gostoso lá, sabe? E trocando experiências. E de vez em quando, eu que não sou boba nem nada, dou um pulinho lá falar com vocês. Também está na descrição do vídeo o canal Fronteira, o link desse canal, aonde eu e o César do canal Aliena Mundi, em parceria, estaremos narrando casos policiais que foram solucionados e chocaram uma porção de gente no Brasil e no exterior, ou casos que ainda se encontram com aquele mistério e até mesmo UFOs. Também tem a página do Guardião Sinistro, né? Que é o covil do Guardião Sinistro. Tem o link do Facebook e também do YouTube, porque o Guardião Sinistro também está aqui no YouTube aterrorizando. Vai lá, vale a pena conferir. Também tem o canal Viajando no Tempo, no Plano
físico e astral, aonde é o meu cantinho de paz, aonde eu vou quando eu preciso me aproximar mais da espiritualidade e dar uma limpada nos chakras, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos lá se vocês querem cuidar da parte espiritual e da física também. Agora, eu quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa que é o YouTube. Quero agradecer também a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na divulgação do meu trabalho e até mesmo na criação de algum deles. Meus amores, logo teremos live, tá bom? Não é promessa de política, não. Logo teremos live. Estou com saudade de vocês, tá bom? E é isso. Eu vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração. E como vocês sabem, ele é todinho de vocês. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais, tá bom? Mua!